Olá, turma. Nesta aula, eu estou finalizando a minha abordagem referente às normas éticas no contexto dos tribunais de contas, inspiradas nas normas brasileiras de auditoria aplicadas ao setor público, as NBASPs. Então, vou fechar comentando os princípios éticos que devem orientar a conduta dessas instituições. Então, nessa aula, eu vou trabalhar em cima do tópico 2 e do tópico 4. Ambos tratam dos princípios éticos no contexto dos tribunais de contas. Então, vamos lá. Olha só, são 5 princípios básicos que devem ser seguidos pelos tribunais de contas. Então, o tópico 12 aí, da NBASP diz o seguinte: nas atividades de auditoria pública, é esperado que o comportamento ético se baseie pelo menos nos 5 princípios enunciados a seguir, ou seja, pelo menos, no mínimo, com uma explicação resumida, né? Integridade, independência e objetividade, competência, comportamento profissional e confidencialidade. Então, na aula de hoje, eu vou discorrer sobre cada um desses princípios para que vocês então se situem e internalizem como é que eles se manifestam no dia a dia dos tribunais de contas. Vou começar aqui com a integridade, inclusive já tem um conceito mais curto aqui, e os demais eu vou fazer uma abordagem mais aprofundada. Integridade, gente, é sinônimo de inteiro, que não se divide, que não se declina. Agir com integridade é agir com boa-fé e em prol do interesse público, não em prol do interesse particular, ou seja, o seu interesse pessoal ou interesse de terceiros. Então, ser íntegro na realização das atividades de auditoria, na conduta enquanto auditor, é renunciar a interesses outros que não sejam interesse público. Integridade é sinônimo disso. Existe aqui na NBASP, vocês estão vendo aqui em cima, estou assinalando, página 64, várias disposições sobre a integridade. A primeira que eu coloquei para vocês é uma frase resumida, que resume tudo isso que tem aqui, né? Mas tem várias orientações técnicas, eu vou deixar para que vocês então mergulhem nesse conteúdo, que eu prefiro me aprofundar mais nos demais princípios. Tá? Então, em relação a esse princípio, em síntese, é isso: colocar o interesse público acima de qualquer interesse. Essencialmente é isso. Vamos lá para o segundo princípio, que é o da independência e da objetividade. Aqui vai dar para a gente discorrer muito mais, né? Aqui eu printei apenas uma parte da NBASP, mas lá tem outros parágrafos e eu vou resumir todos eles aqui nessa abordagem. O que significa o princípio da independência e objetividade? Tem algumas considerações a fazer. A primeira delas, que os tribunais de contas devem promover o rodízio dos servidores nos escalões mais altos, ou seja, na cúpula que compõe o Tribunal de Contas. A sugestão da NBASP é determinar que os tribunais de contas façam o rodízio desses servidores que ocupam funções-chave dentro da sua instituição, dentro da sua organização, né? Então, por que o rodízio de servidores?
Porque esse rodízio faz com que não haja, primeiramente, um comodismo, né? E aí um marasmo, postergar a atividade para fazer, deixar para fazer depois, isso não serve. Isso é contra a norma ética. Mas também o rodízio é necessário, gente, porque os contatos eles se solidificam com o tempo. Quando você ocupa por muito tempo determinada função, você acaba consolidando relações. E às vezes essas relações vão depor contra a integridade, as normas éticas, a independência e a objetividade. Você acaba sendo influenciado por terceiros. Daí a necessidade de os tribunais de contas promoverem o rodízio desses servidores, repito, que ocupem os altos escalões na sua estrutura organizacional. Também ela sugere que sejam adotadas salvaguardas naquelas situações em que não for possível fazer o rodízio periódico, né? Então, tem situações em que é mais difícil você girar pessoas, ou porque tem pouca gente disponível, ou porque se trata de uma atividade complexa e que exige um conhecimento mais técnico, e aí você não dispõe de muita mão de obra especializada para realizá-lo, né? Então, nessas situações, a norma sugere que você adote salvaguardas para garantir a independência e a objetividade dos trabalhos de auditoria. O que são essas salvaguardas, né? Eu vou citar aqui alguns tópicos, tá, para vocês entenderem qual o significado dessas salvaguardas. Primeiro ponto, que os tribunais de contas exijam ou devem exigir que os servidores, o seu quadro de pessoal, declarem ou não se tem interesse em determinada situação. Tem uma inclinação para ela. Ou se há algum conflito de interesse antes deles iniciar os trabalhos de auditoria, de fiscalização. Então, é uma oportunidade que o Tribunal de Contas dá para, então, a pessoa se abster de realizar aquele ofício, aquela tarefa, aquela atividade. Tá? Ele declara pessoalmente e reconhece que deve ficar distante daquela situação. Isso é uma primeira salvaguarda. Tá? Lembrando que isso é uma medida que o Tribunal de Contas deve adotar no seu âmbito interno, tá? Para regular o seu funcionamento interno. A segunda, deixar claro para o quadro de pessoal que existe a possibilidade de afastamento do auditor que tenha conflito de interesse, né, ou tenha inclinações pessoais, né, caso ele não declare, né, caso o primeiro filtro, a primeira salvaguarda, não seja capaz de identificar essas situações de conflito que envolva conflito de interesse. Então, deixa claro para ele que, mesmo ele não se acusando, ele pode ser afastado sumariamente dos trabalhos a serem realizados, né? Desde que os conflitos de interesse e os interesses pessoais se manifestem. Um terceiro ponto é a fixação de normas para identificar membros das equipes de auditoria que tenham vínculos com a entidade auditada. Então, isso não é incomum, gente. Muitas vezes o servidor vai a campo e lá nos trabalhos de campo possui laços muito próximos, estreitos, e esses laços podem então interferir na independência e
na objetividade dos trabalhos. Essa é uma terceira salvaguarda. Um exemplo dessa situação é que esse agente público, esse servidor, pode ter trabalhado alguns anos ou durante muitos anos no órgão que ele está auditando e o quadro de pessoal do órgão possui muita gente da sua época. Então nasce aí ou renasce em círculos de amizade que podem interferir no trabalho. Não é que vai interferir no trabalho, mas pode interferir no trabalho. Ou então pode acontecer que esse agente público, esse servidor, possui algum grau de parentesco com o primeiro escalão, ou com pessoas que ocupem postos-chave dentro da organização auditada, no interior da agência governamental onde ele realiza o seu trabalho. Tá? Então, esses são dois exemplos que aproximam muito o auditor do auditado e oferece risco ao princípio da independência e da objetividade dos trabalhos de auditoria no setor público. Tá? Essa é uma salvaguarda. Possibilidade dos setores de apoio de sabotar levantamentos de auditoria. Evidentemente que isso aqui é uma situação mais extrema, né? Mas é uma salvaguarda, né, que pode ser eleita, identificada, para então se manter a independência e a objetividade dos trabalhos de auditoria. Tá? Então, em síntese, é isso. Esse princípio da independência e da objetividade, eles se manifestam para garantir, melhor dizendo, que o trabalho de auditoria seja o mais puro possível, seja o mais impessoal possível, seja livre das inclinações pessoais de cada um. E ainda que existam essas inclinações pessoais, elas não vão interferir nos trabalhos de auditoria. Tá? Então, essencialmente é isso. Vamos para o terceiro princípio, a competência. Né? O que é essa competência? Também aqui vou fazer algumas considerações para que vocês entendam como é que esse princípio é preservado, ou deve ser preservado, e qual o seu significado. Né? Um primeiro ponto, implementar políticas de recrutamento de mão de obra de acordo com as necessidades do trabalho. Então, o Tribunal de Contas está aqui funcionando e ele precisa recrutar servidores públicos. No Brasil, é por meio de concurso público. Em outros países, isso muitas vezes não é necessário. Ele recruta diretamente da iniciativa privada, como se fosse o ente privado. Mas aqui no Brasil passa pelo concurso público. Tá? Então, a implementação de políticas de recrutamento, identificando o perfil desse futuro servidor público, desse futuro auditor, a partir das necessidades do trabalho, ou se insere, reforça esse sentido da competência, né, de realizar a sua competência de acordo com as normas constitucionais e infraconstitucionais. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, vocês sabem que os tribunais de contas trabalham aí com auditoria, e a auditoria é o seu carro-chefe. Não é a única ferramenta de fiscalização, evidentemente, tá? Mas é talvez a principal delas. E quando ele vai realizar os trabalhos de auditoria, ele então monta uma equipe de trabalho. Então, o segundo ponto reside exatamente aqui, em que o Tribunal de Contas deve compor suas equipes de auditoria levando em consideração as habilidades de cada membro, tendo em vista os objetivos do trabalho a ser realizado. Tá? Então, isso também reforça o sentido da competência. Tá?
reforça o sentido do profissionalismo, a necessidade de se fazer um trabalho profissional, isento. Tá? Então, esse cuidado que a NBASP sugere, ao mesmo tempo orienta, pede para que os tribunais observem, os tribunais de contas observem. Outro ponto, manter treinamentos para atualizar o seu recursos humanos. Nós sabemos que os tribunais de contas, eles se debruçam sobre várias matérias. Né? Ele audita toda a administração pública. Ele audita ambientes ligados à saúde, à educação, à engenharia, às finanças, aos bancos de dados, às licitações, ao patrimônio governamental, ao meio ambiente. Então, são diversas as legislações. E essas legislações mudam com o tempo. Em razão das mudanças, é preciso, então, que o quadro de servidores seja atualizado de acordo com essas mudanças, a fim de que eles possam assimilar os conceitos mais recentes, os novos conceitos, ou os conceitos que foram alterados, embora antigos, mas foram alterados, tiveram uma nova diretriz das diversas legislações. Então, manter a sua mão de obra atualizada em relação às necessidades impostas pelas auditorias públicas é uma forma também de você reforçar a competência. Outro ponto, adotar mecanismos para a difusão e o compartilhamento de informação para o grupo como um todo. Né? Então, aqui é o seguinte, muitas vezes, pessoal, essa atualização vem de dentro, não necessariamente ela acontece de fora para dentro. Às vezes, o próprio exercício dos trabalhos de auditoria ou de outras formas de fiscalizar geram insights, novas formas de realizar determinada tarefa, né? Técnicas novas, resoluções de problemas que antes eram tidos como difíceis de superar. Então, essa redescoberta da forma de fazer internamente é preciso que seja difundida. Então, esse ponto vai nessa direção. Tá? E outra coisa, mesmo aquelas pessoas que participam de cursos, de eventos, de seminários, enfim, de qualquer treinamento, elas precisam ter a responsabilidade de disseminar o que aprenderam junto ao grupo, para aquelas pessoas que trabalham com ela. É também uma forma de você reforçar o princípio da competência. Para tanto, é importante a elaboração de manuais, de cartilhas, soluções que permitam o acesso a bancos de dados públicos, as plataformas dos sistemas informatizados, enfim. Então, tudo isso vai ao encontro da competência, justamente para consolidar conhecimentos e capacitar a mão de obra do Tribunal de Contas de acordo com as necessidades dos trabalhos. Né? Eu vou destacar aqui uma outra situação. Como os trabalhos de auditoria normalmente são feitos em equipe, uma das formas de você reforçar a competência é estimular o trabalho em equipe. Muita gente tem dificuldade de trabalhar em equipe. Muita gente tem dificuldade de dividir tarefas. Né? Mas, para trabalhar em equipe, você tem que dividir atividade, você tem que distribuir os pesos, as responsabilidades. E mais, você tem que distribuir essas responsabilidades de acordo com a habilidade de cada um. Então, se o trabalho
para se debruçar sobre determinada matéria, a equipe tem que saber ou ter a competência de responder sobre essa matéria, conhecer com profundidade essa matéria. Só que alguns membros sabem mais que outros, né? Eles têm mais expertise, eles têm mais conhecimento empírico, né? Então, esses membros devem ser explorados, no bom sentido do termo, na distribuição das tarefas entre os membros, justamente pelo coordenador ou presidente da equipe. Então, essa sensibilidade é importante. Para alcançar esse estágio, é fundamental saber trabalhar em equipe. E saber trabalhar em equipe, você às vezes não traz do berço, você precisa aprender a trabalhar em equipe. Os japoneses, os orientais, exercitam muito essa habilidade. Eles conseguem facilmente trabalhar em equipe, dividir tarefas, né? Alcançar objetivos em grupo, né? Nós, ocidentais, já temos mais dificuldade de fazer isso, de uma maneira geral, evidentemente. Tá? O outro ponto, adequar-se a mudanças exigidas pelos novos desafios promovidos pelo ambiente externo. Então, muitas vezes, o ambiente externo, as demandas externas, exigem que você adote perfis diferentes daqueles que você sempre adotou. É como se você tivesse que mudar a tua trajetória bruscamente. Então, essa capacidade de se reinventar, de fazer uma reengenharia, reforça a competência também. Então, está dentro desse escopo. Comportamento profissional. Também, aqui na MK, entre a NBASP, quase que não sai, nós temos diversas considerações. Eu estou trazendo aqui para vocês algumas delas, tá? Aqui no quadro, no slide. Todavia, eu queria destacar algumas que estão lá aí nesse contexto. Além desses tópicos aqui, tem outras, tá? Mas, principalmente aqui, eu vou destacar 4 pontos. Comportamento profissional. O que é isso? Olha só. Os tribunais de contas devem promover orientações claras para que procedimentos e processos sejam feitos com profissionalismo. E aí entra também a questão das cartilhas e manuais, para facilitar a condução dos trabalhos. Agindo dessa forma, você facilita para o servidor, cria condições positivas para que ele realize a sua tarefa de forma profissional, né? E aqui temos também um reflexo na competência. Conduzir os trabalhos de acordo com as expectativas das partes interessadas. Tem várias situações em que o Tribunal de Contas ou os Tribunais de Contas são demandados pela sociedade. Por exemplo, denúncias. É muito comum chegar denúncias nos Tribunais de Contas. E o denunciante cria uma expectativa de desempenho. Ele espera que o trabalho seja conduzido da melhor forma possível, que os culpados sejam punidos, que a irregularidade seja identificada. Então, cria, assim, o melhor dos cenários na cabeça de quem denuncia. E é importante que a conduta profissional se mantenha à altura dessa expectativa. Não a ponto de prejudicar o trabalho, mas no sentido de que ele leve sempre em consideração essa expectativa como um tempero para realizar o seu trabalho. Tá? Então, isso está ligado também ao comportamento profissional. Outro ponto, abster-se de praticar atos que faça desacreditar os tribunais de contas ou os auditores de uma maneira geral. Então, esse é um cuidado que, infelizmente, muitos agentes públicos ignoram.
pelo contrário, praticam atos que reforçam o descrédito, né, por várias situações. Então, e isso é muitas vezes originário de práticas determinadas por relações pessoais, né? E isso depõe contra o comportamento, contra a conduta profissional da instituição Tribunal de Contas. Tá? Então, quanto mais ele se abster dessa prática, melhor para a instituição. A instituição terá será vista cada vez mais positiva pela sociedade, pela coletividade, por aqueles que demandam os trabalhos dos tribunais de contas. Tá? Então, esses pontos giram em torno do comportamento profissional. E, por fim, nós temos a confidencialidade, que também eu trouxe alguns excertos aqui para vocês, tá? Mas eu vou comentar alguns que estão aí nesse conteúdo da NBASP. Então vamos lá. Confidencialidade, o que é isso? Né? Definir normas para o sigilo de informações colhidas pela auditoria e também sistemas de tecnologia da informação. Está em voga, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós sabemos que, isso eu já falei aqui para vocês, que os trabalhos de auditoria mergulham na intimidade das agências governamentais, os trabalhos de auditoria pública, né? Também da auditoria privada. Então, ele vai ter contato, né, ele vai coletar aquilo que é de mais íntimo da agência governamental, justamente porque ele tem acesso a tudo. Né? Muitas dessas informações não podem jamais vir a público. Né? Ou se virem, devem vir observando-se alguns protocolos. Ou se elas virem a público, elas devem vir em determinado momento da realização dos trabalhos. Então, essa confidencialidade aqui se manifesta nessa direção. Então, é importante que os tribunais de contas fixem normas que regulem o tratamento dessas informações confidenciais ao longo dos trabalhos de auditoria. Segundo ponto, fixar os casos em que não seja preciso a confidencialidade em razão de autorizações legais. Então, existem situações que a princípio são confidenciais, entretanto, a própria legislação determina que sejam publicadas. Né? Então, por exemplo, algumas denúncias que chegam ao Tribunal de Contas, inicialmente elas têm um caráter sigiloso, mas a própria legislação do Tribunal de Contas determina também que, a partir de determinada etapa das apurações, isso vem a público. Então, é nesse sentido que deve ser entendida aqui a fixação das situações em que sejam levantadas as confidencialidades das informações. Outro ponto, partes contratadas para atuar em nome do Tribunal de Contas devem realizar protocolos de confidencialidade. Não faz sentido o tribunal primar e ressaltar a confidencialidade na realização de seus trabalhos, e ao, por exemplo, chamar como auxiliar alguma unidade governamental, não tratar essa questão da confidencialidade de forma profissional, junto a essa agência. O que ele quer dizer em outras situações é que essa necessidade da confidencialidade, ela se estende também àqueles que colaboram com o Tribunal de Contas. Tá? Então, essas regras elas vão migrar para fora do tribunal nessas situações. Outro ponto, fixar normas para a guarda de informações sigilosas nos períodos especificados por leis, regulamentos, normas ou orientação profissional.
Como que as informações sigilosas serão armazenadas, guardadas? Quais são os protocolos de segurança? Quem poderá acessá-la durante esse período da confidencialidade? É isso que a NBASP procura ressaltar e exige que os tribunais de contas adotem essa postura, né? Eles devem, então, fixar normas. Com isso, ele prestigia a confidencialidade de algumas matérias que por eles são fiscalizadas. Balancear os deveres de transparência barra confidencialidade. Olha só, nós temos aparentemente duas situações que se opõem entre si. De um lado, nós temos a transparência da informação pública, que é uma regra no Brasil. E de outro lado, nós temos a confidencialidade de algumas informações que são exceções à transparência. Muitas vezes, a confidencialidade se embate com a transparência, ela se choca com a transparência e vice-versa. Tá? Então, é importante que o Tribunal de Contas fixe normas que regulem esse tipo de embate e deem a solução desses casos. Quem é que vai falar mais alto? É a confidencialidade ou a transparência? Né? Exemplo, que é muito clássico, é muito comum, em que momento que deve ocorrer a divulgação dos trabalhos de auditoria para a sociedade em geral? Você sabe que quando os auditores vão a campo, levantam informações, ouvem os gestores, colhem documentos e emitem uma opinião. Só que às vezes essa opinião é do órgão técnico, do órgão de auditoria. E os tribunais de contas possuem outras instâncias decisórias no interior deles, né? Até o julgamento final. A questão é saber, será que esse relatório de auditoria deve vir a público, ainda que a informação esteja em fase de apuração, as responsabilidades estejam ainda sendo investigadas? Sim ou não? Isso é uma decisão que os tribunais de contas devem tratar. Tá? Trata aqui do balanceamento do equilíbrio entre transparência e confidencialidade. Por último, exemplo de salvaguardas, né? Exemplo de salvaguardas barra controles que os TCs podem adotar para prevenir riscos de violação de confidencialidade. Eu aqui já falei algumas, já relacionei algumas salvaguardas, né? Então é importante que os tribunais de contas exemplifiquem, relacionem salvaguardas para que o seu pessoal, então, possam realizar a contento a confidencialidade na prática, no dia a dia. Tá? Então, em síntese, eu acho que esse é o último slide, é assim. É isso, pessoal. Só voltando aqui, para fazer um resumo breve. Então, nós temos 5 princípios básicos, não são apenas esses são os principais, que os tribunais de contas devem seguir para gerirem a ética: integridade, independência e objetividade, competência, comportamento profissional e confidencialidade. Então, guardem essas informações, porque elas podem ser exigidas no na nossa próxima avaliação. Tá? Eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção dispensada. Um grande abraço a todos. Até a próxima aula.